Olá amigos e amigas, sejam bem-vindos ao estudo da Bíblia desta semana. Nós estamos estudando a nossa Bíblia, tendo como base este guia, esse roteiro aqui, Missão de Deus, minha missão, sua missão, nossa missão. Essa semana nós estaremos estudando a lição de número 10, Missão em favor do não alcançado, a parte 1. A semana que vem continuamos com a parte 2. Antes de prosseguirmos, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão inscritos aqui no canal, aqueles que estão colaborando conosco, compartilhando os vídeos nas suas redes sociais, nos grupos da família. Nós agradecemos a sua parceria e dizemos para você, é muito importante isso para nós. Nós continuamos contando com a sua cooperação nessa propagação da lição da Escola Sabatina a todo mundo. Quanto mais você curte, quanto mais você compartilha, quanto mais você coloca seus comentários aqui abaixo do vídeo, e o YouTube ele entende que as pessoas estão gostando, ele recomenda esses vídeos então para a plataforma, e com isso mais pessoas irão descobrir o conteúdo e irão se beneficiar também desse conteúdo. Continuamos contando com o seu apoio, tá bom? Vamos para a lição, a parte de domingo, que tem como título Um Hebreu em Atenas. A pergunta número 1 fala: o que levou Paulo a Atenas e como ele reagiu ao que ele encontrou ali? A lição sugere que leiamos Atos, do verso 1 ao 16. Nós temos a partir do versículo 1 o seguinte: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Nós estamos aqui na segunda viagem missionária de Paulo. Vamos ler agora o versículo 2. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Era o método que Paulo tinha, sempre nas sinagogas pregar o Evangelho. O verso 4. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos e piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntaram uma turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasson, procuravam trazê-lo para o meio do povo. Vamos ler agora o versículo 10, a partir do 10, e vamos ler também até o 13. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Está vendo? Novamente, Paulo vai para a sinagoga. Ora, os de Bereia eram tanto mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição, e não somente homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também ali em Bereia, foram lá para excitar e perturbar ali o povo. Nós notamos então aqui nessa leitura o método de Paulo de sempre pregar o evangelho ali nas sinagogas, primeiramente para os religiosos, depois ele pregava ali nas praças, enfim, ele estava procurando pregar para todas as pessoas de alta posição, de todas as classes sociais. Nós notamos aqui há uma grande semelhança do versículo 5 ao versículo 6, e isso apresenta para nós que o povo estava querendo perturbar ali o trabalho de Paulo, principalmente os judeus. E existe ali essa iniciativa dos judeus de tentar atrapalhar a propagação do evangelho por Paulo. Eles consideravam que Paulo fosse um perturbador de Israel, mas na verdade eles que estavam perturbando e tumultuando, fazendo com que Paulo então saísse de Tessalônica, fosse para Bereia e depois saísse da Bereia e fosse até Atenas. Nós ressaltamos aqui que este ocorrido de Atos capítulo 17 parece muito com o que está registrado ali em 2 Reis capítulo 17, verso 18, onde o rei Acabe intitulou Elias, o profeta de Deus, de perturbador de Israel. Elias confrontou então Acabe e disse: olha, você que é perturbador de Israel, você que trouxe o paganismo, introduziu o culto de Baal aqui na nação e você promoveu toda essa apostasia nacional. E nós vemos que os judeus também, eles estavam atrapalhando Paulo. Eles julgavam que Paulo fosse perturbador da paz na cidade, mas quem realmente estava atrapalhando, perturbando a obra de Deus eram então os judeus. Com isso, então, ele segue para Atenas e nós lemos no versículo 16 o seguinte: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltou em face da idolatria da dominante cidade. E aí talvez você pergunte, o que levou Paulo a ficar revoltado? Qual foi o motivo de sua revolta ali em Atenas? Olha, a idolatria ali ela era exagerada.
Ao chegar no porto, ao descer e caminhar para a cidade, ele começou a contemplar nas laterais da entrada da cidade várias divindades que eram mais de 30 mil deuses. Deuses para todos os gostos, para todos os interesses, deuses variados. E então, respondendo aqui a pergunta, o que levou Paulo a Atenas e como reagiu o encontro ali, nós podemos dizer que Paulo seguiu pregando o evangelho ali em Tessalônica, foi para Bereia, mas devido ao tumulto provocado ali pelos judeus, ele então foi para Atenas. E chegando ali, ele ficou indignado com a idolatria exacerbada dos atenienses. Muito bem, vamos seguir então para a parte de segunda-feira. Temos um ponto importante a falar aqui. Paulo no Areópago. Leia aqui Atos 17, versos 18 a 21. De quais diferentes maneiras os pagãos na praça reagiram ao discurso e ao questionamento de Paulo. Do verso 18 ao verso 21. Vamos ler o verso 18? E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazem aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades que eram ali apresentadas por Paulo. O povo falava do que Paulo estava apresentando ali. O que eu acho interessante desse ponto é que aquelas pessoas eram eruditos filósofos de Atenas. E essas pessoas notaram que Paulo conhecia algo que eles não conheciam. O conhecimento era algo muito importante para eles e Paulo conhecia algo que era desconhecido deles. E com isso eles se interessavam no que Paulo tinha para dizer. A capacidade intelectual de Paulo, a sua forma brilhante e sábia de apresentar, a sua erudição, a sua inteligência, a capacidade acadêmica, o conteúdo atraiu ali os filósofos. Mas quem eram esses filósofos e o que eles acreditavam? Olha, eu vou dizer para você, os estoicos eles buscavam um modelo de vida que produzisse tranquilidade mental e uma segurança moral na sua vida. Já os epicureus, eles buscavam uma ética que identificava com o bem. O bem maior era o prazer. O último bem era aquele que buscava a libertação de toda a dor do corpo e dor da alma. Esse era o pensamento desses pensadores. Agora tinha também um outro grupo chamado de cínicos, que era um grupo que pretendia a acabar com todo o convencionalismo que existisse, pois eles queriam retornar à vida natural. E para conseguir voltar à vida natural, eles acreditavam que teria que pôr fim às instituições, principalmente a família. E por isso eles viviam de uma forma desocupada nas ruas, eles se alimentavam, mendigavam ali de alimento, mendigavam alimento para as pessoas, dormiam ali nos edifícios públicos. Todas as pessoas e filósofos despertaram interesse no que Paulo estava anunciando, Porque Paulo ele tinha uma estratégia um tanto quanto interessante para pregar o evangelho. Ele chegava na cidade, pregava primeiramente para os judeus, ali nas sinagogas, para as pessoas religiosas, e ele atingia todas as classes sociais. Porque logo em seguida ele procurava nas praças e pregava nas praças para as pessoas que estavam ali no mercado. E então, quando todos estavam interessados, nós vemos aí no relato, eles se interessaram com o que Paulo tinha, com o que Paulo apresentava, chamaram Paulo para o Areópago para nos ensinar. Os filósofos perguntaram assim: quem é esse tagarela? O que ele tem para dizer? Eles ficaram admirados, O que significa o que ele está dizendo? Seria ele um novo Sócrates? Sócrates no passado foi rejeitado pelo povo porque ele iniciou ali rejeitando alguns deuses que o povo adorava e sugeriu novas divindades a serem adoradas. E com isso a multidão não gostou e condenou ali Sócrates à morte. Seria Paulo um novo Sócrates? Eles pensaram. Ellen White ela até comenta isso ali no livro Atos dos Apóstolos, na página 128. Ela diz assim: as palavras de Paulo contêm um tesouro de conhecimento para a igreja. Ele estava em uma posição em que facilmente ele poderia ter dito qualquer coisa que teria então irritado os seus orgulhosos ouvintes, colocando-se a si mesmo em uma dificuldade. Tivesse sua oração, ou seja, seu discurso tivesse sido em ataque direto aos seus deuses e aos grandes homens da cidade, ele teria corrido o perigo de sofrer a sorte de Sócrates. Está vendo o que Ellen White diz com respeito a Sócrates? Mas com o tato
nascido que vem do poder de Deus, né? Cuidadosamente ele afastou ali a mente das suas divindades pagãs, revelando então para eles o verdadeiro Deus. Para eles era um Deus desconhecido. Os atenienses pensaram assim: se esse rapaz ele tem algo a nos apresentar, então nós não podemos conversar esses assuntos com ele aqui na praça, porque a praça não é um lugar adequado, não é um local apropriado, e por isso então eles convidaram Paulo para que fosse pregar para eles ali no Areópago. A grande multidão acompanhou Paulo e os demais filósofos, classes sociais diferentes seguiram ali aquele povo. Com essas colocações nós então conseguimos cobrir aqui a parte de segunda-feira e vamos então agora para a parte de terça-feira com o título Paulo e o Deus Desconhecido. Nós temos aqui um início da lição que diz assim: Paulo não menosprezou a falsa religião ou os falsos deuses dos atenienses. Ele reuniu os pontos positivos encontrados, ainda que fossem poucos, e os explorou ao máximo. Olha só que interessante, que estratégia interessante, não é mesmo? Ele não apresentou também outros deuses para o povo. Vamos ler aqui Atos 17, 22 e 23. A pergunta: o que Paulo estava fazendo na tentativa de alcançar aquelas pessoas com o evangelho? Vamos então ler o verso 22, que diz assim: então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, eu encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido, pois este que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Paulo então faz um elogio, primeiramente, à religiosidade do povo, ao zelo que eles tinham pelo conhecimento que eles tinham, né? Eles eram sinceros naquilo que os conheciam, e ele então agora começa a introduzir o seu discurso. Ele procurou encontrar algo comum para iniciar, na verdade, um diálogo, e Paulo ele era conhecedor dos escritos dos principais filósofos ali de Atenas, e ele conhecia a história de Epimênides, do altar ao Deus desconhecido. Você tem na sua tela aí uma ilustração de Epimênides e também desse altar. E quem era então Epimênides, pastor? Você deve estar se perguntando. Eu vou explicar para você. Epimênides foi um profeta que ele viveu no século VI, né, no sexto século antes de Cristo. E o povo tinha ele como um profeta. Ele era um dos poucos da sua época e da região que ele vivia que cria no monoteísmo. O monoteísmo é a crença em um único Deus soberano, criador de todas as coisas. O apóstolo Paulo, em Tito 1:2, ele faz menção à obra de Epimênides. Ele diz que Epimênides era cretense e nasceu em Knossos, na ilha de Creta. O historiador também, geógrafo e filósofo grego, que tinha o nome de Estrabão, ele afirma que Epimênides era natural de Festo, Creta, e era um mago, mais ou menos um mago. Então, de acordo com Diógenes também, Laércio, ele foi para Atenas na 46ª Olimpíada e ele livrou a cidade de uma praga. Né? Plutarco também relata a sua visita à cidade de como o cretense Epimênides livrou a cidade ali da praga. Então nós vemos que quando houve uma praga em Atenas, muitos se fizeram de holocaustos para tentar apaziguar, muitos sacrifícios foram feitos em nome de todos os deuses possíveis para apaziguar a fúria dos deuses e que passavam de 30 mil. Ou seja, tinha mais deuses ali em Atenas do que estátuas nas ruas, mais deuses e estátuas nas ruas do que pessoas vivendo em Atenas. Onde foram, até eles foram chamar egípcios, babilônicos, tentaram resolver aquele problema da praga, mas não tiveram sucesso. Então alguma pessoa indicou a Epimênides, que era um profeta do Deus vivo, porque as pessoas continuavam morrendo pela miséria da praga. Qual Deus estaria irado com eles, a qual ainda não havia sido feito holocausto? Quando então lembraram do Deus único de Epimênides, o mandaram chamar. Ele mostrou para aquelas pessoas ali o erro de adorarem vários ídolos, vários deuses, que não poderiam ajudá-los a resolver aquele problema, que não valiam nada. E ele então mandou que colocassem ovelhas no alto do Areópago, várias ovelhas famintas que iriam mostrar o local onde Deus queria que elas fossem sacrificadas a ele e então fossem adoradas. Então, num ato místico, as ovelhas famintas desceram para o Areópago, andaram até um local cheio ali de pastagem, cheio de grama verde, onde não havia nenhum tipo de idolatria, não havia nenhum tipo de altar.
E em vez daquelas ovelhas comerem a relva verde, elas então se deitaram ali. E ali onde elas se deitavam era construído um altar, e Epimênides falava: coloque o nome do altar ao Deus desconhecido. Talharam então esse nome, indicado por Epimênides, e assim conseguiram resolver o problema da praga que existia ali. Este fato também ele foi então mencionado aqui por Paulo, e ele se aproveitou de conhecer essa história, aproveitou desse ensejo, apresentou que o mencionado Deus desconhecido, que eles adoravam sem conhecer, era o Deus que ele conhecia, que ele servia e que ele estava ali para apresentar àquele povo. História interessante, não é mesmo? Revela para nós que nós precisamos conhecer, ter estratégias diversas para pregar o Evangelho. Esse Deus não tinha vindo para condenar o mundo, mas para trazer vida eterna. E aí Paulo começa a apresentar isso para o povo. Paulo ele deixa bem claro que para os atenienses que ele não estava então apresentando um outro Deus, um novo Deus para que eles pudessem adorar, mais um Deus, como Sócrates tinha feito no passado. Não, ele estava apenas explicando a eles que eles já adoravam o Deus verdadeiro, só que não conheciam, e era sobre esse Deus desconhecido que ele estava apresentando para o povo ateniense. Isso nos conecta com a parte aqui de quarta-feira, que traz o título Apresentando um Novo Deus. Ele não apresenta um novo Deus, mas ele apresenta o Deus que eles já adoravam. A pergunta 4. Que abordagem Paulo usou para alcançar aquelas pessoas? Vamos então ler aqui Atos 17, a partir do verso 27. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, verso 24. Sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação, para buscarem a Deus se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. Paulo, quando introduz o assunto, então, com as palavras, fazendo então aqui uma descrição de Deus como criador e mantenedor de todas as coisas. Com isso, os atenienses eles fizeram um contraste do que Paulo estava apresentando sobre o Deus verdadeiro e sobre o Deus que eles serviam, que para eles era o Deus maior, o Deus majoritário, que era o Zeus. Só que o Deus apresentado por Paulo era um Deus eterno. E Zeus não detinha todo o poder em suas mãos, porque ele compartilhava, dividia o seu poder com os seus irmãos. O Deus Hades, que era o Deus ali do mundo dos mortos, e Poseidon, o Deus das águas. Com isso, eles constataram que os deuses do povo deles eram deuses egoístas, que se relacionavam com as emoções humanas, e podemos ver isso sendo relatado, várias histórias ali de Zeus, no livro de Homero, o livro Ilíada. Ele falou da existência das nações também, Paulo falou da existência das nações. Deus tinha feito todas as nações a partir de um só, através de Adão, e tinha criado todas as nações. Os gregos não criam assim porque eles não criam na igualdade de todos os seres humanos e eles se consideravam superiores a todas as nações, mas foram apresentados a eles que para Deus não existe nenhuma raça superior. Ainda Paulo, então, ele continuou apresentando o propósito de Deus para os povos e para continuar dando embasamento ao seu argumento, Paulo citou Epimênides, citou uma frase também de Aratus, que era um filósofo ali antes de Cristo, que viveram antes de Cristo. E ainda a lição comentando algo, ela diz que Paulo provavelmente falou mais, né? Aqui diz assim, Paulo provavelmente falou mais tempo no Areópago do que apenas as poucas palavras que Lucas relatou. Por essa questão de espaço, talvez Lucas tenha resumido o discurso do apóstolo. Vamos dividir os discursos de Paulo em conceitos. Por exemplo, Paulo, primeiro, elogiou a consciência espiritual e a sinceridade deles. Segundo, mostrou que tinha estudado a crença deles e encontrado algumas coisas que respeitava a partir do que tinha aprendido. Terceiro, contou sobre a descoberta de algo que eles admitiam não entender. Partilhou o aspecto de Deus de que precisavam desesperadamente de Deus. Que Deus ama todos os seres humanos e não está diante das pessoas. Advertiu sobre o que significa rejeitar, conhecer o Deus que não conheciam. Então Paulo levou eles o mais longe que pôde, com base no que sabia a respeito da crença deles,
e anunciou a Deus de maneira especial para ele. Seguindo para a parte de quinta-feira, meus queridos irmãos, nós temos o título Cruzando uma Linha. Vemos Paulo introduzindo Jesus aqui dentro da história, dentro do discurso. A pergunta 5 diz, leia Atos 17, verso 24 a 34, como Paulo continuou a testemunhar. Nós já lemos alguns versos, vamos ler os restantes. Vamos ler a partir do versículo 28. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Aqui é o momento que ele cita, então, os filósofos Epimênides e Aratos. Verso 29. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta o tempo da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Paulo, então, ele faz um apelo para o povo ateniense de uma forma indireta, que Deus não leva em conta o tempo que as pessoas não conheciam o verdadeiro Deus, mas ele chama essas pessoas ao arrependimento e chama eles à sinceridade para que eles decidam mudar suas atitudes e seguir uma nova vida. Lendo o versículo 31, diz assim que, portanto, ele estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Agora, como ápice do sermão, Paulo começa a apresentar Jesus, não por nome, mas apresentá-lo pelo seu poder, como aquele que está no santuário celestial, que está julgando o mundo com justiça. E Paulo, ao falar sobre a ressurreição, já não ouviram mais Paulo devido à crença que eles tinham da imortalidade da alma. Você sabe, os gregos acreditam na imortalidade da alma, pois ambas, a ressurreição e imortalidade da alma, são opostas. Não tem como crer em espíritos desencarnados que vivem em forma consciente fora do corpo e ainda crer na ressurreição dos mortos. Uma crença, ela invalida a outra. Na sequência, nós lemos o versículo 31 até o 34. Portanto, estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Já lemos, né? O verso 32. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a eles e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damares, e com eles outros mais. Pelo que parece, Paulo não obteve muito êxito na pregação do evangelho ali para os atenienses. Mas isso não é verdade. No futuro ele alcançou muitas pessoas. A semente foi plantada e essa semente germinou. Esses textos explicam para nós que Dionísio aceitou a mensagem, como também uma mulher chamada Damares. De um acordo com um dos pais da igreja, Eusébio de Cesareia, Dionísio ele se tornou bispo da igreja de Atenas. Já Damares, provavelmente, ela tenha sido uma mulher da aristocracia, já que ela tinha ouvido de Paulo nas praças e ela entrou ali no Areópago com aquela multidão, né? E ele faz menção dela aqui no versículo 12. Com isso, muitos deles creram. Mulheres gregas de alta posição, né? Tinham mulheres ali que foram citadas. Mulher não seria normalmente citada, mas ela foi citada por Paulo junto com Dionísio porque era alguém importante. Para fazer o fechamento, eu separei aqui a pergunta do rodapé da parte de domingo. Que tipo de ídolos as pessoas adoram em sua sociedade? E como você poderia abrir os olhos delas para a inutilidade dessa prática? Para comentar essa pergunta, nós vamos utilizar este livro que eu tenho aqui em minhas mãos, intitulado Deuses Falsos, de Timothy Kelly. Na página 14, ele diz algo muito importante. A nossa sociedade contemporânea não difere muito dessas antigas. Cada cultura ela é denominada por um conjunto próprio de ídolos, né? Cada um tem um sacerdócio, é o que ele diz no livro. Tem os seus totens e os seus rituais. Cada um tem os seus santuários, sejam suas torres de escritórios, sejam os spas e academias de ginásticas, sejam, por exemplo, os seus estúdios ou sejam estádios, onde sacrifícios devem ser ali oferecidos com um único intuito, o intuito de alcançar as bênçãos de uma vida e evitar alguns desastres. O que são os deuses da beleza, do poder, do dinheiro e também da realização, senão as mesmas coisas que assumiram dimensões míticas em nossa vida individual
e em nossa sociedade? E ele continua dizendo um ponto interessante no livro: talvez nós não dobremos joelhos diante da estátua de Afrodite, mas muitas jovens hoje em dia, elas entram em depressão e enfrentam transtornos alimentares por causa de uma preocupação obsessiva com a sua autoimagem, com a sua imagem corporal. Nós podemos não queimar incenso a deusa Artemis, como ali os atenienses, mas quando o dinheiro e a carreira profissional elas são elevadas a proporções assim cósmicas, grandiosas, nós realizamos então uma espécie de sacrifício de crianças. Como assim, pastor, sacrifício de crianças? O livro diz que nós negligenciamos a família, a comunidade, a fim de alcançar posições mais elevadas, mais altas ali nos negócios, obter mais riquezas e mais prestígio. Ainda comentando sobre isso no livro Os Deuses Falsos ou Os Deuses Modernos, o autor diz o que é o ídolo. O que é o ídolo? Qualquer coisa mais importante que Deus para você, que domine o seu coração, que domina a sua imaginação mais do que o próprio Deus das Escrituras Sagradas, qualquer coisa que você busque a fim de receber o que só Deus pode te dar. Por exemplo, a beleza física, ela é algo agradável, mas se ela for endeusada e for transformada assim na coisa mais importante da sua vida, então com isso, se for colocado na coisa mais importante da vida da pessoa, então haverá uma Afrodite. Não apenas a beleza, se qualquer coisa tornar-se fundamental, mais fundamental do que Deus para a sua felicidade, trouxer para você o sentido da vida e identidade, então essa coisa é um ídolo. Meu irmão e minha irmã, o que tem sido os ídolos modernos para você na sua vida? Por acaso seriam os seus filhos? Por acaso seria o seu cônjuge? Seria por acaso o seu trabalho? Quem sabe seja uma busca por um amor proibido? É por acaso o interesse que lhe consome, que afasta as pessoas de você? Eu gostaria de desafiar você, nesse momento, apelar o seu coração para que você possa ter todos os seus interesses apenas em Cristo Jesus e na sua obra. E ao se você se tornar totalmente dele, para que então você possa entender tudo o que ele fez por você. Você sabe o que ele fez por você? O que ele sofreu por ti? Quando nós pensamos que Jesus Cristo fez, que ele era então o Senhor de todo o universo, o comandante das hostes celestiais, e que ele estava ali em perfeita paz, em perfeita harmonia, todo o universo estava bem ordenado, bem administrado, todas as galáxias estavam girando ao redor do seu trono na mais perfeita paz. Apenas um planeta, o planeta azul, o planeta Terra, se rebelou contra Cristo, que era Deus, e agora ele como Deus se prontificou a vir a este mundo e se tornar um ser humano como nós. Ele sai lá do centro do universo, ele se encarna no ventre de Maria, aquela mulher pobre. Ele então nasce na casa de uma família de classe social muito baixa, muito pobre, e ali na manjedoura ele nasce, onde os animais comem a sua ração. Ele não tinha um local adequado para ficar. De todas as famílias da terra, ele vai então para aquela família que era muito pobre, uma pessoa pobre que trabalhava durante o dia para conseguir comprar o alimento do dia seguinte. E ele ficou ali durante 30 anos. Durante 30 anos ele ficou ali escondido, orando e se preparando para a sua missão de propagar o evangelho para o mundo. Ele foi um de nós. Ele que era o Deus, ele que governava todas as constelações, todas as galáxias, todos os mundos. Ele se fez carne e ele fez sangue e participou da nossa natureza, para que eu e você tivéssemos a possibilidade de um dia participarmos da natureza dele. A Bíblia diz que ele se fez pecado por nós, para que nós pudéssemos um dia ter parte na sua justiça. Ele se fez pobre para que por causa da sua pobreza, nós então nos enriquecêssemos. Ele iniciou o seu ministério, fez grandes sinais, fez milagres, muitas pessoas foram curadas por ele, mas as pessoas da sua própria cidade o rejeitaram. Ele era o filho daquela mulher de moral duvidosa que teve um filho, sei lá de quem, o Criador do universo. Ele recebeu todo tipo de ofensa, todo tipo de zombaria, ele foi rejeitado pelo próprio povo dele, ele foi preso injustamente, foi brutalmente torturado e ele foi chicoteado, ele foi espancado. Dilaceraram as costas de Jesus, colocaram sobre ele uma humilhante coroa, tiraram a roupa de Jesus, colocaram ele sobre uma cruz totalmente nu, pegaram e abriram seus braços e suas pernas na cruz da vergonha.
E ali ele era considerado por todos como maldito de Deus. Ele recebeu toda a carga da ira de Deus sobre ele. E por causa dos nossos pecados, ele foi eletrocutado pela ira de Deus na cruz do Calvário. Ali Jesus demonstrou o maior amor por mim e por você, para que eu e você pudéssemos receber então a sentença de absolvidos, para que eu e você pudéssemos sair do corredor da morte. Ele fez tudo isso por mim e por você. Ele foi perfurado nas mãos e nos pés. Ele é um representante da raça humana ali no céu. Ele está junto ao Pai intercedendo por mim e por você, mas Ele também está fazendo julgamento. E Ele prometeu regenerar a sua mente, regenerar a minha mente, nossas mentes, para que nós fôssemos aprovados e pudéssemos receber a herança de Deus. O que você vai fazer hoje? Você ficará com Jesus ou com os demais ídolos que existem nesse mundo? A minha sugestão para você é que você escolha viver inteiramente para Jesus, porque Ele é o único que pode satisfazer todas as suas necessidades, todas as suas carências, e você será totalmente suprido pela pessoa de Jesus. Que Deus abençoe você e nós nos encontramos na semana que vem.